Eu amo fantasia com dragões e esse com certeza é o melhor livro desse gênero que eu já comprei na vida. Oi, eu sou a Betabel e sejam bem-vindos ao meu canal. A Guardiã de Pedras é um livro de alta fantasia cristão, mas não saia do vídeo, não pula só porque acha que o livro é chato por causa disso. Não é, eu garanto. E melhor ainda, esse livro foi escrito por uma brasileira. Pois é, e eu fico muito feliz quando uma brasileira, uma escritora mulher ainda por cima, cara, consegue uma visibilidade tão grande com a sua obra. Eu fico muito feliz, porque se ela vence, então toda a comunidade literária, principalmente feminina, vence também. Bom, a nossa história começa com a Mayla e o Ardan, que são melhores amigos, sabe? Aquela amizadezinha que é tão fofa e tão apaixonante que você dá uma virada de chave e você fica, um dia vai rolar. É aquele início de história básico de fantasia, onde você tá meio perdido, não tá entendendo nada, e conforme vai apresentando qual vai ser o personagem principal, vai também apresentando o mundo dele. Então, a Mayla tá se arrumando, toda preocupada, para uma cerimônia muito importante, que é tipo um feriado mundial nesse universo, que é onde, além de você receber, né, o seu poder, né, você também vai receber o seu dragão. Só que o problema que ela via em si mesma, por causa de pressão social e também da mãe, era a sua aparência, porque ela é uma garota com vitiligo. Então, ela fica muito nervosa de não estar perfeita do jeito que a mãe quer. O cabelo dela é muito liso, então ela não consegue fazer uma trança, e ela quer muito fazer um penteado, porque a mãe dela quer que ela faça um penteado. Só que aí, enquanto ela tá se arrumando, ela vê o Ardan chamando ela escuta ele tacando pedrinhas na janela dela. Aí eles vão juntos pra cerimônia. Então, enquanto eles estão indo até o templo que vai ocorrer a cerimônia, a Mayla fica pensando, qual será que vai ser a minha magia? O que eu vou receber? Enquanto o Ardan só fala, eu sinceramente não me importo com a minha magia, eu só quero mesmo receber o meu dragão, porque ele sempre quis um dragão. E vocês vão entender a reviravolta cruel disso. Aí, quando eles chegam lá, eles também conversam que, nossa, o dragão original da nossa cidade vai vir pro templo, porque vai ter a entrega da magia, então ele vai estar aqui. E o que é esse dragão original? Toda cidade tem um dragão original que serviria, na verdade, como um líder. E também tipo de guia para interpretar a magia e também um livro sagrado desse universo. E cada cidade recebe o nome do seu dragão original. No caso, a Mayla e o Ardan vivem em Ecrateia. E o dragão Ecrateia é o dragão original mais velho, considerado mais poderoso, e também é o dragão do domínio próprio. Ou seja, ele detém o livro sagrado desse universo, onde o surgimento do mundo foi escrito. E a cidade onde ele vive, né, os moradores, guardam esse livro. Os dragões originais são os primeiros dragões que vieram ao mundo. Eles têm uma inteligência humana ou até sobre-humana, têm vários poderes específicos e, além disso, eles também conseguem se transformar em uma aparência quase humanoide. Só que eles são bem diferentes de uma pessoa. Eles ainda têm um pouco das suas escamas, têm seus chifres, eles são maiores do que as pessoas e quando estão em forma de dragão, eles também são muito maiores do que dragões comuns. Os dragões comuns são menorzinhos, eles não costumam ser tão fortes quanto os originais, e eles também não têm uma inteligência parecida com os originais. Eles são um pouco mais animalescos, são um pouco mais animais comuns. E aí, voltando à cerimônia, o que acontece? Cada criança dessa cidade vai lá para receber o seu poder. Primeiro, né, vai um garoto que nós odiamos, que se chama Terkov, e ele recebe a magia do profeta. É ele que vai ler e interpretar o livro sagrado. E a Mayla, né, fica um pouco interessada nele porque ele é muito bonito, apesar do Ardan falar pra ela que ele não gosta muito do Terkov. Aí depois vai a Mayla, que ganha magia de forjar armas, o que significa que futuramente ela vai ser a guardiã desse livro sagrado, e ela vai ser treinada pelo profeta atual dessa cidade. Só que aí depois,
né, que dá dos ápices do livro, o Ardan é chamado. Só que na hora, ao invés de vir a luz mágica que parece um raio caindo sobre ele, ele toma um belo de um raio na cabeça, fica queimado e se contorcendo de dor, com o olho dele ardendo pra burro. Aí quando vai ver, os olhos dele, que antes eram azuis, fica um azul e um vermelho. E por que isso é importante? Em cada reino as pessoas têm uma cor de olho diferente. Em Ecrateia é azul, a cor do dragão original deles. Só que ele tem um olho azul e vermelho, que significa que ele é mestiço. Ou seja, a mãe dele ficou com um cara de outra cidade. E isso é totalmente proibido. Então, ele não devia nem ter nascido. Só que, quando as pessoas param para perceber, vê as tochas da cerimônia, né? Que existe uma tocha para cada tipo de magia, que quando uma pessoa recebe uma magia, a tocha específica que representa essa magia se acende. A do Ardan, umas 7 ou 12 se acenderam. Aí um monte de gente ficou espantada porque significava que ele tinha um monte de magia diferente e ao mesmo tempo ele era mestiço. Só que pelo fato de ser mestiço, ele não ia poder receber um dragão. Aí, nossa, foi dedo no fiofó e gritaria. Um monte de gente começou a ir pra cima do Ardan. A mãe do Ardan se meteu no meio. Aí descobriram que ela usava magia proibida, que era a magia da chama escarlate, e ela usava essa magia pra esconder o olho vermelho do Ardan, pra parecer que ele só tinha olho azul. Nossa, foi horrível. Aí tava só o coitadinho do Ardan gritando pra Mayla falando, eu não sabia disso, acredita em mim. E ela falando, eu acredito, Ardan. Aí o Ardan sai correndo, ele sai fugido de Ecrateia. A mãe dele é presa e executada. E a Mayla fica sozinha, porque o Ardan era o único amigo que ela tinha. Aí a história dá um salto no tempo, já se passou alguns anos, a Mayla foi treinada pelo profeta da cidade e ela vai fazer um tipo de iniciação como guardiã. Ela vai ter que passar uma noite tomando conta do livro sagrado. Ela vai ter que criar uma arma com a magia dela para defender o livro sagrado. Mas todo mundo tava acalmando ela, dizendo, não se preocupa, no máximo vai aparecer uns bichinhos controlados pela chama escarlate. Nada demais. A coitada acreditou. E como se isso já não estivesse deixando ela totalmente em pânico, ela também sabia que o dragão Ecrateia, que é o dragão original da cidade dela, também viria para o evento. E ainda por cima, o noivo dela, que é o Terkov, um abusador insuportável, que não vale nada, ainda por cima estava fazendo uma grande pressão psicológica nela, porque ele queria que ela se vestisse de jeito X ou falasse com ele de jeito Y. E ainda por cima queria forçar ela a fazer coisas mais 18 com ele, a mesma coisa que ele fez para tirar a virgindade dela. Só que aí ela disse que não, aí ele fez um joguinho psicológico com ela para tentar conseguir. Aí ela falou, não, só depois que você me pedir em casamento publicamente. E nisso ele vai enrolando ela e não pede ela em casamento. Mas a coitada jura que um dia vai acontecer. Tá, aí pulando esse tempo, chega de noite, ela vai participar da cerimônia onde ela tem que construir uma arma. Mas para você forjar uma arma, você precisa pensar em coisas felizes, coisas que te dão emoções fortes para conseguir forjar a arma. E o que ela pensa? Ela pensa no Ardan. Só que ela se sente um pouco errada por pensar nisso. Então, a criação da arma dela quase sai errado. Porque ela fica meio relutante em pensar no Ardan. Mas acabou que ela conseguiu criar uma foice linda dela. Aí o dragão Ecrateia parabeniza ela, todo santo, todo, nossa, cheio de grandeza e nobreza, blá blá blá. Aí todo mundo sai do templo pra deixar ela sozinha durante a noite inteira cuidando do livro. Só que no primeiro dia dela como guardiã aparece um cara querendo roubar a porcaria do livro sagrado. E ela precisa lutar com ele. Aí nisso, eles caem na porrada, é adaga pra lá, chicote pra cá. Aí acaba que a máscara desse cara que tentou roubar o livro cai, literalmente. E ela percebe que é o Ardan. Ele voltou pra Ecrateia pra tentar roubar o livro. Aí eles se abraçam por causa do reencontro. Só que você acha que vai ficar só por isso? Não! Eles continuam caindo na porrada e no final ele tenta roubar o livro. Mas a Mayla consegue impedir ele em partes. Ele só consegue levar algumas páginas embora. E por causa disso, quando ele foge com as páginas,
todo mundo fica sabendo, o templo meio que dá uma despencada, né? Cai um monte de coluna e pedra do templo, e as pessoas da cidade vão até a Mayla pra saber o que aconteceu. E nisso, parece até que o mutirão quer meter a porrada na garota, como se a culpa fosse dela, no primeiro dia dela como guardiã, vinha alguém querer roubar o livro sagrado. Aí o Terkov ainda por cima não defende ela, diz que se ela não consegue manter as obrigações como guardiã, que dirá as obrigações como esposa, os pais também brigam com ela, os futuros sogros brigam com ela, a mãe do Terkov e a mãe da Mayla acabam se estapeando um pouco, e nisso a Mayla fica extremamente magoada e muito apreensiva com tudo que está acontecendo e decide partir de Ecrateia em busca das páginas que o Ardan roubou. Sendo que é muito injusto o que aconteceu com ela, porque o Ardan tem uma porrada de magia. Ele tem super força, ele consegue criar armas. Então, nossa, isso é muito injusto. Só que não teve outra opção. Ela precisou fugir para recuperar a honra dela e pegar as páginas de volta. E ela pegou a dragão dela e partiu. A dragão dela se chama Lipath, que só pra comentar, era esse o nome que o Ardan tinha escolhido, caso ele fosse receber um dragão. Aí, pra homenagear o Ardan, ela escolheu esse nome. Aí ela partiu em busca do Ardan e acabou, com um certo custo, encontrando ele. E descobriu que ele fazia parte dos rebeldes, de um grupo, um tipo de clã rebelde, cheio com pessoas exiladas de outras cidades. Aí as pessoas desse clã ficaram, como assim o Ardan, a pessoa mais cruel que a gente conhece, não matou essa garota? Como assim? Aí um amigo do Ardan, que se chama Oscar, falou, é porque ela é uma pessoa do passado do Ardan, é por isso que ela tá viva. Porque ele é tipo um bambambam líder de resistência que mata todo mundo e tortura, e a Mayla não sabia disso. Só que aí o Ardan explica pra ela, olha Mayla, eu não queria causar problemas pra você, só que eu precisava das páginas, porque eu acho que Ecrateia tá mentindo pras outras cidades, tá mentindo sobre a criação do mundo e sobre o que realmente está escrito no livro sagrado. Por quê? Existe uma história que Ecrateia, o dragão original, nasceu junto com outro irmão. Só que o irmão de Ecrateia acabou se voltando para a chama escarlate e ficou corrompido. Ele era o dragão do amor. Acabou corrompido e fugiu. Só que o Ardan achava que isso era mentira, que na verdade o dragão do amor estava morto. E ele tinha esperança de conseguir descobrir isso com as páginas. Ele ia traduzir as páginas. E a Mayla tinha uma confiança cega em Ecrateia, no seu dragão original e no que era passado para ela. Sabe, aquela fé cega em uma religião. O livro fala muito sobre isso. Só que aí o Ardan fala pra Maya, olha, se eu não descobrir nada, você vai embora com as páginas. Mas me dá esses dias aqui, viajando com a gente, né? Enquanto eu vou tentando traduzir as páginas para descobrir alguma coisa e expor que Ecrateia, na verdade, está mentindo sobre tudo. Então, é aí que começa a grande viagem do livro. Eles passam de cidade em cidade para conseguir itens que vão ajudar o Ardan a traduzir o livro e a descobrir a verdade, e também para acolher pessoas que estão sendo expulsas da sua cidade. E durante essa viagem, a Mayla vai percebendo algumas coisas. Primeiro, ela percebe que esses rebeldes não são odiados pelas outras cidades da mesma forma que eles são odiados em Ecrateia, que eles são vistos como pessoas que vão contra os dragões originais, que vão contra os ensinamentos religiosos, sendo que nos outros reinos eles são vistos até como um grupo que faz, de certa forma, o bem, acolhendo aqueles que não têm mais o seu lar. Aí a Mayla também começa a perceber que a história que foi passada para ela religiosamente não é o que ela pensava. Nós vamos começando a ver que o dragão original Ecrateia não é tão santo quanto parece ser. Ele pede para Mayla conseguir as páginas a qualquer custo, e a qualquer custo mesmo que ela tenha que fazer coisas que se arrependa. Ele começa a vigiar muito a Mayla. E durante esse tempo, o Ardan e a Mayla vão acabando desenvolvendo sentimentos um pelo outro, que sempre existiram, principalmente por parte do Ardan, mas começa a se desenvolver. E o final
tipo, é um plot twist tão maravilhoso que a gente já vai pescando as indiretas durante o livro. Mas é muito incrível. Principalmente a fala marcante do vilão quando a Mayla descobre quem ele é. É muito maravilhoso. Ele usa a frase que Caim falou, né, sobre o irmão dele. Quando perguntaram onde estava o Abel. Aí o Caim falou, eu não sei, por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Gente, quando o vilão diz isso pra Maia, meu Deus do céu, é muito maravilhoso. Eu super recomendo o livro. Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 desse vídeo pra falar melhor das viagens e dos pontos em que eles pararam em cada cidade e o que eles roubaram. E também pra falar dos outros personagens que vão aparecendo ao decorrer do livro. E uma notícia maravilhosa, que eu também tenho que comentar. A escritora já terminou o 2º livro. Meu Deus, nós teremos a continuação. Mas, por enquanto, deixe seu like e me siga para mais conteúdo literário.